Bom Olá, dia. boa tarde, boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Café com Fé. Pode falar, pode dar boas-vindas para elas. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de quem é o nosso comandante, quem é o nosso rei, quem é o nosso pai, o próprio Deus vivo. E estamos aqui ansiosos para poder falar dele, né? Porque não tem nada mais precioso do que falar do Pai. E hoje nós vamos falar sobre a crucificação. Isso aí, pessoal. Estamos sempre reunidos aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu gosto sempre de saudar, eu gosto sempre de saber quem tá aqui, né, pela primeira vez. Eu vejo vários rostinhos aqui sempre com a gente. No YouTube também a gente tá toda quarta-feira e no Instagram toda terça-feira. E a gente tá sempre aqui encontrando para meditar sobre a palavra do Senhor Jesus. A gente tá sempre aqui ouvindo ele falar, né? Porque quem tem que ensinar, quem tem que falar é ele, né? Com a gente. Então estamos aqui para fazer essa troca, porque nós também não somos nada, não sabemos de nada. É ele que tem que nos instruir. E eu te convido a enviar um aviãozinho aí para alguém que Deus está colocando no seu coração, que precisa ouvir essa palavra, que de fato é algo, é aquilo que a gente busca, né, no nosso dia a dia, mas às vezes às cegas, às vezes na força do nosso braço, né, e verdadeiramente a nossa vida espiritual, ela precisa estar em primeiro lugar, e a gente precisa entender com mais profundidade, encontrar os pontos cegos e realmente nos consertar diante de Deus, aquele, né, que reconhece com humildade que precisa melhorar, que precisa cuidar dessa área da vida que é tão importante. E como o Everton falou, a gente vai falar hoje sobre a crucificação de Jesus. Eu vi aqui que alguém falou que está pela primeira vez. Sonho dela, primeira vez, seja muito bem-vinda, viu? A gente tá aqui toda terça-feira. Bom, bora lá começar. Quem tiver alguma pergunta aqui, a gente pode interagir, vocês podem ir conversando aqui com a gente, né? E quem quiser falar também, que fale, né? Deixa o Espírito Santo usar vocês também. E que vocês, todos nós, possamos sair daqui cheios da presença dele. E a gente que anda nesse mundo assim tão corrido, né? Eu vejo que o mal do século é a falta de tempo, entre aspas, né? E às vezes a gente tem tempo para tudo, as nossas coisas pessoais. E quando se trata da vida com Deus, da meditação na palavra, é algo que a gente, algumas pessoas, né, a grande maioria, deixa isso para depois. E se a gente não cuidar e não vigiar, acaba caindo no automático, né? E às vezes a pessoa nem pecou, né? Não traiu, não fez nada assim de grave. Mas para Deus não tem pecadinho ou pecadão. E a gente acaba se afastando da presença dele por fazer orações no automático, por levar a vida espiritual no automático. E é por isso que o título aqui hoje é: qual o valor da crucificação de Jesus verdadeiramente pra gente? E meditando aqui, né, na palavra, a gente vê que está escrito sobre a crucificação em Lucas. Não, tá no meu outro celular aqui. Tá escrito em Lucas 22, tá escrito também em Mateus 27, 28 e também tá escrito em Marcos, tá? E depois, se você quiser ler e entender com profundidade isso aqui, lembrando que Jesus, ele veio como homem quando ele passou por isso, né? E a gente vai entender aqui um pouco mais e deixar o Espírito Santo falar com a gente. Então vamos fazer uma oração pra gente começar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos e queremos ouvir o Senhor falar. O Senhor que tem tanto a nos ensinar. Nós reconhecemos que somos falhos e nós queremos errar menos. Nós queremos pecar menos. Eu falo nós, meu Pai, mas sou responsável por mim. Então, eu peço que o Senhor venha visitar cada coração aqui agora. O Senhor sabe cada coração que está sincero aqui e que o Senhor venha quebrantar, que o Senhor venha abrir os olhos, a visão, dar entendimento do teu querer, da tua vontade, porque só o Senhor pode fazer essa pureza, só o Senhor pode se revelar para cada um de nós. Então eu peço que o mover do Senhor venha sobre este lugar, sobre cada casa, sobre cada vida, que o Senhor venha sentar nessa cadeira, assume o lugar que é do Senhor e não permita que a gente venha falar
algo que não seja do teu agrado, que não seja do teu querer, que não seja para nos ensinar. Exorta-nos se necessário, venha nos instruir, porque nós queremos conhecer o Senhor de fato e de verdade, cada vez mais. Em nome de Jesus eu entrego essa manhã. Aceita a nossa oferta aqui, meu Pai, humilde. Isso aqui é muito pouco diante de tudo que o Senhor merece, mas que a nossa atenção possa estar conectada ao teu reino para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E a atenção também, né, gente? Porque às vezes a gente tá aqui, mas a mente tá lá fora, os pensamentos estão lá fora. Eu sei que a vida é corrida, mas se você está aqui é porque o próprio Deus permitiu você estar. E aí a gente tava, ontem eu tava falando, Deus, dá a direção, né, do que a gente vai falar amanhã. E veio na minha mente sobre a crucificação, que eu tava até meditando outro dia, e Deus mostrou muita coisa. E começou lá, e eu até deixei alguns versículos aqui pra gente passar depois. Começou quando Jesus, ele foi pro Monte das Oliveiras, tá escrito aqui no... Peraí que eu vou achar aqui, peraí. Aqui, ó. Lucas 22:39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, quando ele queria falar com Deus, ele ia para o monte. Ele ia para os montes, ele ia no monte de madrugada, para ele ter esse momento de intimidade, de oração. Deixa eu pegar o Everton aqui direito. Esse momento de intimidade com Deus, né? E ele não ficava nos templos, porque infelizmente ali, naquela época e nos dias de hoje não é diferente, tinha os religiosos, né? E que não estavam atentos para a nova aliança que estava por vir, né? Das profecias que já tinham sido feitas, que Jesus viria, né? O Salvador, ele viria. Então, os profetas já tinham anunciado isso. Mas como Deus ficou em silêncio por 400 anos, os homens começaram a criar leis, né? E se apegarem a coisas pequenas, às leis, ao fazer demais, não ao ser. De fato, na semana passada a gente falou sobre Nicodemos, né? Que era um mestre da sinagoga, um homem instruído e muito inteligente e que não conhecia Deus de verdade. Então, Jesus, ele veio como um homem muito humilde. Ele não falou que ele era rei, momento algum. Ele operou sinais e maravilhas por onde passou. Ele serviu o povo. Ele entrava na casa dos pecadores, dos ladrões. Ele não fazia acepção de pessoas, né? E já os religiosos ficavam muito apegados às leis e também sobre o que as pessoas faziam. Eles julgavam muito, né? E não olhavam com os olhar de misericórdia, como a mulher que adulterou, né? Eles queriam já apedrejá-la e o Senhor Jesus veio e falou: se alguém aqui não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Ou seja, Jesus, ele veio para mostrar, né, a nova aliança pra gente, e os fariseus ficavam possessos com ele. Então, ele ia para esse momento, para o altar natural, para falar com o próprio Deus. E aqui, quando ele foi, ele já estava próximo de passar pela crucificação, próximo de passar ali por um momento de muita dor, pela pior morte que existia e já existiu, né? Que era a morte de cruz. Para os judeus, para mandar ali na época alguém para a cruz, né? Pilatos, enfim, essa pessoa, ela era muito perigosa, era um criminoso, e Jesus passou por isso para nos dar chance, para rasgar o véu, nos dar oportunidade verdadeiramente de chegar até ele em qualquer lugar, né? Antes tinha que ter alguém ali para uma vez por semana, o sacerdote que poderia chegar até a Arca da Aliança, enfim, levar as orações. Só que hoje não. Hoje a gente tem acesso a... O véu foi rasgado. Exatamente. E aí Jesus foi junto com os discípulos para o Monte das Oliveiras para orar, porque ele já sabia que estava chegando o momento. Pode falar. Não eram apenas eles indo para o monte, ele levou os discípulos mais próximos dele, né? Ele levou Pedro, João e Tiago, chamou os três e se separou no monte para um momento de oração com o próprio Cristo. E aquele momento se preparava-se o cordeiro para ser sacrificado, que é o próprio Pai. Porque esse foi o sacrifício perfeito. E ele, já sabendo que chegava-se o momento, ele se separou ao Pai.
E ele falou que para os teus servos, né, que estavam com ele, com os discípulos, falou: vigiem agora, orem e vigiem, que está chegando o momento da minha partida. E ele foi ter essa conversa diretamente com o Pai e falou: meu Deus, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Ali, o próprio Cristo, ele sabia o que ia acontecer com ele, a dor já veio nele. E ele, por um segundo, veio a fala dele como um humano, que ele veio terreno, de forma terrena, como todos nós. Mas na mesma hora, ele já falou: não, que seja feita a tua vontade, meu Pai. E aí eu venho a reflexão, vem na minha cabeça para pensar, quantas vezes a gente fala que seja feita a tua vontade no Pai Nosso, mas não é feita a vontade do Pai. A gente muitas das vezes fala: meu Deus, Pai Nosso que estás no céu, seja feito, santificado seja o teu santo nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, mas não fazemos como Jesus. Porque quando Jesus falou, ele falou de total sinceridade, que ele estava pronto para ir para a cruz por todos nós, porque foi profetizado por Jeremias, foi profetizado por outros servos dele, né, por outros profetas, que aconteceria isso, que chegaria o dia que o Filho do Homem seria crucificado. Então, é um pensar, é o que vem na minha mente, é o seguinte: será que estamos fazendo a vontade do próprio Pai todas as vezes que falamos seja feita a tua vontade, ou fazemos a nossa própria vontade, né? E aqui também é uma atitude de fé, né? A gente vê que é nesses momentos de aflição que a gente mostra a verdadeira fé, e o Senhor Jesus mostrou aqui fragilidade, porque ele veio como homem, né? Então, ninguém que chega até Deus fala dos seus problemas para alguém como ele, o Senhor Jesus, como se ele não tivesse passado por dores piores. Então ele veio e passou por tudo para provar para mim e para você que tudo é possível ao que crê de verdade. Agora, falar é muito fácil, só que na prática a gente demonstrar isso é que é difícil. No momento da dificuldade, porque ele não prometeu facilidade, ele prometeu ali certeza, ele prometeu paz. E isso não quer dizer que a gente não vai ter medo, mas ele instrui e ele encoraja a gente a ir com medo mesmo. O problema é que a maioria das pessoas desistem no início da caminhada, desistem no meio do caminho, né? Porque ou Deus esqueceu de mim, ou se afastam por coisas pequenas da presença de Deus, ou porque está olhando para o outro, está olhando para o próximo. E o Senhor Jesus estava aqui em tremenda aflição, porque está falando aqui no versículo 42, o versículo 42, como o Everton falou: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele orou e depois ele falou de novo, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E apareceu-lhe um anjo que lhe fortalecia. O Senhor Jesus, ele prometeu o Espírito Santo, o Consolador, que iria nos fortalecer, iria nos conduzir a toda a verdade. Quando Jesus estava aqui, né, o Espírito Santo ainda não estava na terra. Então, quando ele estava orando, veio um anjo até ele. E veio um anjo até ele e o fortaleceu. E nos dias de hoje, isso está à disposição, à minha disposição, a dele e à disposição de todos nós, que é o Espírito Santo, para nos fortalecer nesses momentos. E é nesses momentos que a gente mostra se conhece a Deus de verdade ou não. Cada um aqui sabe de fato e de verdade, né, o que se vive, como a gente falou semana passada, sobre os seus erros, e se realmente conhece Deus ou não. É só se avaliar, né? A gente não tá aqui para falar quem conhece Deus ou quem não conhece. A maioria das pessoas conhece ele de ouvir falar. E é nesses momentos que a gente mostra, né, se a gente verdadeiramente tem fé ou não. Porque Jesus, ele estava olhando para a promessa, né? Por mais que ele viveu tanto, olha só o que fala aqui na explicação da minha Bíblia, que isso é um fenômeno que acontece quando o suor ele se transforma em gotas de sangue. A alma do Senhor Jesus estava profundamente triste, mergulhada em angústia e terrores de morte. Faltava pouco tempo para que ele fosse insultado, injustiçado e humilhado. Portanto, sua maior necessidade era ser fortalecido naquele momento. Assim, recebeu a assistência de um anjo. Ele foi confortado e encorajado. A profunda agonia do filho
se transformou forte clamor em lágrimas, de modo que o seu suor misturou a gota de sangue. Esse fenômeno considerado raro, é um fenômeno considerado raro, né? O suor se transformar em sangue. Nem eu sabia disso também. Ocorre somente em condições de extrema aflição. Pequenos vasos das glândulas sudoríparas se rompem e extravasam pelos poros dilatados devido à grande pressão emocional. Então Jesus ele passou por isso, né? Mas nem por isso ele se entregou para essa pressão, entende? Então é por isso que a gente está sempre falando aqui, né, da questão da depressão. A gente sentir a aflição, o medo ali, é normal, mas a gente se entregar a isso e no exato momento em que a gente passa por esses momentos, quando a gente conhece Deus, ele nos sinaliza, ele nos fortalece. Quando a gente entende, opa, não é para ir por esse caminho. E a gente dobra os joelhos, a gente ora e a gente volta, retoma, porque o tempo inteiro, né, o mal ele tá tentando roubar de nós a verdade sobre o Senhor Jesus, né? E se você não tomar cuidado, que você tá ouvindo aqui nessa manhã, quando você sair dessa live, o mal ele pode roubar isso dentro de você e fazer você esquecer tudo isso que Jesus está nos orientando aqui. E então, o próprio Cristo falou, né? Nesse mundo haverás aflição, mas eu venci o mundo. E ele deixou bem claro que nós fomos criados como imagem e semelhança dele. Então a aflição haverá, mas ele falou que nós podemos vencer esse mundo. Então está nas nossas mãos a bênção e a maldição. Então quando o próprio Cristo ali, ele sabia que ele ia passar por essa aflição, ele deixou esse exemplo que nós vamos passar por aflições, não igual a dele, mas passaremos por aflições. Então nós temos que estar firme e forte, voltados para o Pai. E a gente percebe que o Senhor Jesus, ele começou a sacrificar, ele viveu aqui uma vida de sacrifício, né? Mas que ele já começou a sacrificar ali na busca no monte. Jesus ele ia no monte de madrugada. E será que a gente tem estado à disposição para sacrificar o nosso eu? Alguma coisa que a gente gosta muito? Para fortalecer o nosso espírito, para oferecer isso a Deus, falar, Deus, olha aqui, eu tô te entregando isso aqui que eu gosto muito, que eu tenho um apego por esse período, como um sinal de oferta, para que o Senhor venha mostrar dentro de mim aquilo que realmente eu preciso me apegar, aquilo que realmente o Senhor quer para minha vida, a tua vontade. Será que a gente tem se atentado para esse tipo de sacrifício, que não é só o jejum de comida, né? Mas é a gente abrir mão mesmo, como uma oferta alçada. Isso tem que ser espontâneo. Não porque alguém falou que a gente tem que fazer. A gente até falou na semana passada sobre a quaresma, né? Enfim, não é um ato religioso, mas é algo íntimo. Porque como o véu se rasgou, nós temos acesso e podemos, de forma espontânea, sacrificar para ele algo, fazer algo que venha fortalecer o nosso espírito, porque ele é espírito, né? O sacrifício tem que ser diário, né? Todos os dias nós temos que matar as nossas vontades, porque a partir do momento que nós permitimos as nossas vontades se prevalecerem, aí é o caminho da perdição. Porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente compra algo, a gente fica lá empolgado, guarda um carro novo, limpa, lava ele, cuida, mas depois o cuidado já não é o mesmo, porque tudo que vem dessa terra perde-se o valor. Tudo que vem da vontade da nossa carne se perde o valor. Então, vamos buscar sempre o que vem do alto. Então, sacrificando a carne, o espírito se fortalece. Se sacrificarmos as nossas vontades, assim se aproximamos do Pai. E não é fácil, né? Eu vou falar com vocês que não é fácil a gente sacrificar o nosso eu, abrir mão, às vezes levantar de madrugada para fazer uma busca, para fazer uma oração, ou até mesmo, né, ir, enfim, ao monte, cada um com a sua fé. Mas a gente vê aqui que os discípulos não estavam preparados ainda, né? Porque aqui está escrito no versículo 45, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. Jesus foi até o monte com os discípulos, né? Só que ele se afastou para orar sozinho. A oração em conjunto, ela é muito importante e forte, mas a gente ter esses momentos com ele sozinho, né? Fechar a porta do quarto, ali esse tempo, separar um tempo mesmo. Será que a gente tem separado um tempo diariamente? Eu me incluo nisso, para falar com ele a sós, né? Para buscar o que vem do alto. Então é uma reflexão. Por isso que o título, qual o significado do que Jesus fez por nós,
na cruz, o que isso tem de valia na prática do dia a dia, não no que a gente fala, não no que a gente ora ou reza, no automático muitas das vezes, né? Mas é no que a gente demonstra e pratica. E aí Jesus voltou da oração e ele viu que os discípulos estavam dormindo. Enquanto ele estava lá sacrificando, buscando, orando a Deus, os discípulos estavam dormindo, cochilando. Jesus disse, no versículo 46, Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Levantais e orai. Então a gente tem que orar sem cessar, né? Isso tem que ser realmente constante, tem que ser uma prática que tem que fazer parte da nossa rotina, né? E isso deveria ser um dízimo, uma primícia. Isso deveria ser no começo do nosso dia mesmo, como a gente está fazendo aqui, né? A gente acordou, enfim, tá aqui falando, se alimentando do próprio Deus. Isso teria que ser um hábito, né? Não no final do dia, enfim. Eu sei que às vezes é corrido e cada um com a sua rotina, né? Mas se a gente conseguisse colocar isso no início do nosso dia, o cuidar de nós, da nossa vida espiritual, se a gente conseguisse trazer essa sequência, o quanto isso não seria de grande valia, a gente colheria grandes frutos, né, de colocar isso na nossa prática. E aí a gente quis trazer essa introdução, né, do início do sacrifício de Jesus, e aí depois ele foi levado e condenado pelos religiosos por coisas absurdas. Se você continuar lendo aqui no capítulo 23, Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Ou seja, aquela multidão que quando Jesus estava como homem, que ele curou, aquele povo que estava ali querendo ser alimentado, né, que ele multiplicou pães e peixes, que estava ali ouvindo ele falar, esse mesmo povo, né, a grande maioria, né, não todos, levaram Jesus até Pilatos e começou a acusar ele, juntamente com os sacerdotes, com os religiosos, né? Claro que isso já ia se cumprir, mas aí a gente percebe que eles não conheciam de fato a verdadeira fé. Não se passavam de pessoas que só conheciam as escrituras de ler, né? E eram mais de muitos, né? Porque querem a bênção. Viam Jesus como um garçom, que queriam tudo dele, né? Queriam a cura dele, queriam a libertação que vinha dele, mas não queriam ser parte dele. Porque tem uma diferença muito grande de querer ser parte com Cristo. Porque aí a entrega é total e completa, não tem reservas, não tem... eu quero só fazer uma parte, a outra não, o resto seja feito a minha vontade. E assim se provava também desse povo que, na hora que tinha os interesses deles em xeque, para eles, aí sim Jesus servia. Mas quando não estava lá a necessidade deles à tona, quando Jesus não estava lá para atender, Jesus já não era o Salvador, Jesus já não era mais o Messias. Como os 10 leprosos, né? Que foram para ser curados por Jesus e só um voltou para servir, né? Os outros pegaram a bênção e tem gente que se pega a isso, eu fui curada, Deus é comigo. Uma coisa que aconteceu há muitos anos, tá, mas o Espírito Santo ele precisa ser alimentado diariamente, porque senão ele se apaga, né? A gente tem falado muito sobre isso. Então, a comunhão tem que ser, por isso que o título, qual o significado, né? O que você faz com uma coisa de valor dentro da sua casa? Você deixa ela jogada ou você cuida, guarda, preserva, né? E é a mesma coisa que a gente vê acontecer muito. Bíblias abertas, pegando poeira do lado da cama, abertas no mesmo salmo, que não é nem a página, não é nem virada, e tá como um sinal de religiosidade ali dentro daquela casa, e não é nem tocada, né? E às vezes a gente acha que já está sendo protegido por conta daquilo, né? Que a Bíblia tá ali aberta, mas não manuseia, né? Às vezes quando viaja, nem leva. Às vezes você faz uma viagem de férias, costuma levar a Bíblia dentro da mala de viagem? Isso faz parte. Às vezes viagem até curta também, não tem problema. Mas faz parte levar a palavra, né? E não é só levar a palavra, porque a Bíblia, sem o espírito dela, ela é só mais um livro. Você tem que convidar o Espírito de Deus para estar te orientando até na leitura. E até mesmo trazendo essa reflexão, quando vamos sair de casa, a primeira coisa que eu penso, falo, meu Deus, vamos comigo, me acompanha, me orienta. E aí, eu falo sobre isso porque
é importante em qualquer momento, é no trabalho, é no lazer, em qualquer momento que estivermos, convide o Pai para poder estar com vocês. Porque eu falo, isso daí para mim é primordial. Ele está comigo em tudo, porque sem Ele nada eu posso fazer. Nada, não tem como fazer nada sem o Pai. E também não é levar como escudo, né? Sim. Eu não falei nesse sentido, eu falei de levar e você buscar ter comunhão com Ele aonde você estiver, né? Sim. E se isso faz parte da sua vida, né? Você tem como temor o primeiro livro, né? Entre aspas, que você leva ali na sua mala de viagem, é a palavra para você meditar onde você estiver, né? E aqui, Jesus, vamos ler aqui no versículo 20, no capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram até Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo a nação, proibindo dar tributos a César e dizendo ele mesmo que é Cristo, o rei. Jesus nunca falou que ele era rei. Jesus nunca falou que ele era o Cristo. Ele falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E Jesus, ele não estava disputando com César na época, nem falando com o povo, que o povo não podia pagar tributos para César. Então, olha a distorção, né, das coisas. A gente tem que tomar cuidado com esse telefone sem fio, com a distorção da palavra, que ela pode trazer dupla interpretação. Então é mais do que a gente ouvir, né, uma pregação, a gente tem que sempre falar disso aqui, é a gente ler com profundidade, ter curiosidade, porque somos inteligentes, né, para entender mesmo, de fato, o que Deus quer falar com a gente através daquela palavra, né. Então, Pilatos foi pelo que as pessoas estavam falando, e aí Pilatos perguntou para Jesus: tu é o rei dos judeus? Perguntou, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, tu o dizes. Ou seja, nem nesse momento ele falou, não, eu sou o rei. Então já estavam titulando Jesus como o rei dos judeus. Até colocaram uma coroa nele escrito Jesus Nazareno, né? Rei dos judeus. Então já tinham titulado ele dessa maneira, né? Já estavam julgando ele. E de fato ele era o rei dos reis, mas ele não veio para falar que ele era alguma coisa. Ele não veio para se gloriar. E a gente tem que tomar cuidado. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Exatamente, cuidado com esses detalhes de títulos, se apegar a fazeres só, né? A caridades. Isso é obrigação, né, do ser humano, a obra de caridade, enfim, não é isso que nos justifica diante de Deus. Tem coisas mais profundas como o relacionamento que a gente está falando aqui, que só Ele sabe na intimidade de cada um aqui, o que cada um é diante dele, né, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo que ele era culpado. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou àquele homem se ele era galileu. Enfim, aqui vamos resumir que o seguinte: Pilatos, para não desagradar o povo, a multidão, porque ele sabia do problema que ele ia enfrentar, ele, mesmo vendo que Jesus não tinha culpa, e ele com a autoridade nas suas mãos, soltou ali Barrabás, né? Porque ele poderia soltar um prisioneiro e soltou um homem que tinha assassinado, e Jesus que estava sendo injustiçado. Só no início, né? Porque na Páscoa sempre eles soltavam, libertavam um prisioneiro, né? E aí, só para contextualizar, tava lá Jesus de Nazaré e Jesus Barrabás. Então, chegou para o povo, e o povo falou que queria que fosse crucificado Jesus e solto Barrabás. E foi isso que aconteceu. Mesmo ele vendo tudo, e aí trazendo para os dias de hoje, né? Muitas das vezes, para não desagradar as pessoas, né? Isso eu falo até mesmo padres, pastores, bispos, obreiros, pessoas que estão na obra de Deus, não falam a verdade, o que tem que ser falado. Não só isso, a pessoa também, né? Que não sabe falar não, né? Ou fala uma mentirinha, né? Para não desagradar o próximo. Isso entra também sobre isso, né? Como foi feito na época, para não desagradar o povo, ele foi e aceitou a crucificação de Cristo, mesmo vendo que Cristo não tinha nada. Pilatos viu que Jesus não tinha nada que o condenasse. Mas ele foi, sim, mesmo assim foi crucificado. Ele foi condenado naquele momento pelo povo. E aí que vem uma reflexão. Nós temos que agradar o Pai.
Nós temos que fazer o que é reto com o Pai. E esse foi o exemplo que Pilatos tinha nas mãos dele para fazer, tinha como fazer o que é certo, igual nós todos temos a oportunidade todos os dias de fazer o que é certo perante a Cristo. A opção está nas nossas mãos. Às vezes a gente, por exemplo, deixa de ir da igreja por conta do marido, por conta do filho, por conta do que a família vai dizer, né? Eu já ouvi muito isso. Eu queria tanto né, ir pra igreja, buscar mais a Deus, mas nossa, meu marido, só de falar, ele não gosta, o que meu marido vai dizer? Então, isso tá mostrando que o marido tá no lugar de Deus, né? Porque quando a gente verdadeiramente sabe quem é o Senhor Jesus, a gente desagrada aos outros. A gente sabe falar não. A Geisa mesmo falou aqui, ó. A Geisa falou: nos sujeitamos às coisas erradas por não falar não. Exatamente. E isso entra em qualquer área da vida, né? A pessoa que não sabe falar não, ela vive ali uma amargura, uma angústia, porque ela fica guardando dentro dela coisas que ela não é o que ela acredita, não é o que ela queria. E ela vive se frustrando. E o não saber falar não acaba se prejudicando, né? Como no caso de Pilatos aqui. Teve uma grande oportunidade, mas a gente já sabe que estava profetizado para isso acontecer, mas ficou de exemplo aqui pra gente, né? Será que a gente sabe falar não ou assume Jesus de fato quando tem que assumir? Quantas pessoas têm vergonha de assumir a fé? Quantas vezes a gente já ouviu, nossa, vocês vão ficar falando de Deus no Instagram de vocês vão perder pessoas, e que percamos pessoas, mas a gente não pode negar aquele que mudou a nossa vida. E o próprio Deus fala: aquele que me assumir na frente dos homens, eu vou assumi-lo diante de Deus. É aquele que me negar, né? E a gente nega nesses detalhes, quando deixa de buscar a Deus porque tem outras coisas para fazer, né? Ou quando deixa, às vezes, de ir até ou na igreja ou no monte, porque tem que cuidar do filho, do marido em primeiro lugar, né? E fé é realmente a gente abrir mão de tudo e ir buscar, porque ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas... Nossa, e às vezes a gente acha que é sutil. E a gente falou sobre isso, sobre a bodas, né? Do casamento, a bodas lá do cordeiro, que o rei saiu convidando as pessoas. Só que elas tinham muitas coisas para fazer. E são detalhes que a gente fala assim, Deus entende, isso aqui é muito importante. Mas era naquele momento que ele estava esperando a gente falar, não, agora não. Agora eu vou... vou ter o meu momento com ele, ou agora eu vou na igreja. Pode ter a festa que for, depois da igreja eu vou na festa, depois da igreja eu vou no aniversário, enfim, né, da família. E quantas vezes, né, a gente já ouviu, nossa, mas é aniversário de fulano, tu não vai? Depois eu vou, primeiro isso aqui, né? Então, a gente vê com esse exemplo de Pilatos, porque quando eu tava lendo isso aqui, eu tive meio que misericórdia de Pilatos, sabe? Que eu tava assim, depois a gente vai ler... Lei, chefinho. Quando eu tava lendo, eu falei, Deus, mas Pilatos, ele viu que o Senhor não era pecador, de fato. Ele viu que o Senhor era justo. Eu tive meio que misericórdia de Pilatos. E aí, Jesus falou na minha mente imediatamente, mas estava nas mãos dele me entregar ou não. Por mais que ele tava vendo que eu não era culpado, ele preferiu agradar as pessoas do que agradar a Deus. Então isso é muito forte, fica esse exemplo aqui pra gente, né? E aí, se você continuar lendo aqui, Jesus, ele foi humilhado, cuspiram em Jesus, foi colocado nele uma coroa de espinho, né? Foi furado pelas mãos, carregou ali, levou chicotadas, sabe? E as pessoas estavam, você não é rei? Você não falou que ia derrubar um templo e construir em 3 dias? Salve-se a si mesmo agora, né? E sabe o que Jesus, passando por tudo aquilo que ele passou, eu até salvei aqui, peraí, vou ver se eu acho aqui. Passando por tudo que ele passou, o que ele falou? Pai, perdoa eles. Porque eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava sendo injustiçado. E quantas das vezes a gente não é injustiçado e se sente no direito de guardar a raiva dos outros? Ou se sente no direito de ir lá confrontar uma pessoa também e falar, não, é um absurdo, e quer condenar a pessoa. E não foi assim que o Pai deixou o ensinamento. Nós temos que buscar o nosso socorro no Pai. A justiça tem que vir do Pai. E Ele não vai deixar que nada passe.
E se ele deixar que passe algo, é na permissão dele, mas ele está nos ensinando. E nós temos que ter misericórdia, olhar para as outras pessoas não como a pessoa vindo para cima da gente, querendo nos maltratar ou querendo fazer algo injusto. Todas as pessoas são almas. Nós temos que olhar como almas, porque a nossa guerra não é contra a carne e contra outras pessoas. O próprio Pai deixou escrito que nossa guerra é contra principados, potestades e forças dominadoras do mal. Então nós não estamos numa guerra física. Nós temos que olhar com o próprio amor de Cristo, que ele falou pra gente olhar. Que ele falou, amar em primeiro lugar o reino de Deus, amar primeiro a Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo. Então nós temos que ter um olhar de amor para as pessoas. Mesmo que a pessoa venha fazer mal, o próprio Cristo deu esse exemplo, ele na cruz, crucificado, todo o sangue dele foi derramado, e ele falou, perdoe eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha o que a Dini tá falando aqui, é verdade. Algo que aconteceu foi durante muitos anos, deixando de ser eu para agradar um parceiro, relacionamento que também nem agradava a Deus. Isso é o que mais acontece, né? Assim, pessoas se afastam de Deus por conta de relacionamento, né? Por conta da vida sentimental e se apega àquele sentimento e que não consegue ver esse ponto cego. Eu ia ler o de baixo, mas deixa. A esse ponto cego que não consegue enxergar que isso está afastando, né? Que é sutil, que realmente é o mal que ele entra na mente, né? E o espírito enganador faz aquela pessoa achar que ela é uma pessoa de muita fé, né? Eu já fiz isso, tá? Também já fiz muito isso. Ela deu continuidade aqui. Mas depois de viver essa escolha, eu consegui finalmente terminar e colocar Deus em primeiro. E hoje estou muito alegre e liberta. Eu já fui na igreja pra orar por conta de relacionamento, sabe? E só por isso... E ia lá pra falar o que eu queria somente, né? Já fiz muito isso e achava que tava aí, cumprindo o meu papel, né? O quanto a gente às vezes é cego, né? Nas coisas que pratica e age. Então, realmente, e são detalhes, né, gente, que nos afasta de Deus. A gente tava falando ontem lá no monte, uma coisa muito sutil, que é o espírito da inveja. E eu e o chefinho no carro, a gente viu que a inveja... ela tá sutilmente atrás das comparações. Ela tá enrustida, né? Vocês já pararam pra pensar nisso, que as comparações é uma inveja enrustida ali? Do mesmo jeito que não saber falar não e se preocupar com o que os outros vão falar é orgulho? É orgulho a gente realmente não ficar preocupado, mas o que vão dizer de mim, né? A gente poderia ter falado, não vamos falar de Jesus ali no Instagram, não, porque o que vão falar da gente? Vão chamar a gente de religioso, né? Isso é orgulho. Isso é orgulho enrustido. Por trás, sutilmente, tá o orgulho. E a mesma coisa nas comparações, né? Que os olhos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo é bom. E às vezes a gente olha o do outro se comparando e a gente se diminui e acha que o outro é bom e que a gente não é nada, que a gente nunca vai ser nada, não vai chegar em lugar nenhum, né? E nunca tá bom o que a gente faz, sempre o do outro. E quando você compara, você deseja do próximo, né? Exatamente. E trazendo o exemplo das lojas, né? A gente trabalha com lojista. Então, às vezes a gente fica olhando para a loja do colega e nunca acha que o nosso está suficiente e não consegue ver as conquistas, né? A evolução e sempre o quê? Se frustra. E isso também afasta Jesus de nós. Recentemente eu parei até de acompanhar, eu paro de acompanhar quando eu vejo que eu já estou começando a me comparar. Opa! Eu corto e paro de acompanhar porque aquilo vai me prejudicar, porque o mal sutilmente vai entrar na minha vida, se eu continuar alimentando aquilo dentro de mim. E isso também nos afasta. Tá vendo como é sutil? E às vezes a gente acha que é só matar, só roubar, prostituir. Não! Nesses detalhes, o espírito enganador também entra nas pessoas. É sutil. E se for para se comparar, se compara a si mesmo para melhorar perante ao Pai. Mas não é fácil, né? Todos os dias eu olho no meu interior e falo assim, meu Deus, como eu já falei aqui, Hoje eu consegui um like do Senhor, né? Trazendo para o mundo hoje da internet, eu consegui uma curtida do Senhor, eu consegui um sorriso do Senhor. O Senhor comentaria hoje que eu agradei o Senhor? Ou o Senhor daria um following, pararia de me seguir naquele momento?
E é essa reflexão todos os dias que eu trago para mim. Eu falo, meu Deus, eu te agrado nas minhas atitudes? Porque falar que ama a Deus é fácil. Porque ele mesmo falou na palavra dele, lá em João 14:15 até o 21, você me ama, então obedece a minha palavra, segue os meus mandamentos. Então é isso que é a essência, nós temos que seguir ao Pai, obedecer ao Pai, e assim comprovaremos que amamos ele de verdade. E tomar cuidado, né? Se você percebe que tá passando por isso, corta. Você vai ver o quanto você vai ficar mais leve. Porque quando eu percebi que sutilmente... Eu tô falando, gente, de coisas... Nós somos seres humanos, tá? Eu não sou perfeita. Eu também passo por isso. Ninguém é perfeito, só Deus. Então, quando eu vi, eu tava falando com o chefinho. E ele falou assim, amor, você tá se comparando. Eu falei, nossa, é mesmo. Cortei. Consegui enxergar, né? E a gente tem que andar também com pessoas... né, que realmente nos ajudam nesse sentido, né? Então, realmente, Deus me mostrou naquele momento que isso ia me fazer mal lá na frente. Então, para de seguir essas pessoas. Traz os sentimentos que a Geisa falou, angústia, comparação e desânimo. Exatamente. E aí, é refletindo sobre o que Cristo trouxe para nós. Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Isso não condiz com o que vem de Cristo. As próprias palavras são bem claras, ele né? fala na palavra pra gente não cobiçar o do outro. E a internet, gente, ela veio... A tecnologia tem muito a nos favorecer, mas da mesma força também tem muito a nos prejudicar, se a gente não tomar cuidado e ter equilíbrio, porque aqui foi maquiado sim pra mostrar o belo, o bonito, né? Então às vezes a gente vê só o belo, o bonito e fica nessa comparação e não evolui, não anda, porque também não mostra fé com essas atitudes, né? Quando a gente se compara, a gente não tá crendo no Deus que a gente serve. Peraí, eu sirvo um Deus grande. Você tem oportunidade pra fulano, também tem oportunidade pra mim. E é sutil essas comparações, né? E tá por trás desse sentimento aí. E o espírito da inveja. Então vamos tomar cuidado com esses detalhes. E aí, Jesus deixou aqui pra gente uma grande lição, que ele não murmurou, não reclamou tempo algum. E olha que maravilha. E é isso mesmo, viu? Perfeito o que você fez aqui, ó. O meu marido me disse que você tem que escolher ou eu ou a igreja. Eu escolhi a Deus e estou sozinho, mas com Deus no coração e em paz. Nesse momento você não está sozinho, você está com o próprio Cristo. Porque Ele é o único. Nós não podemos abrir mão de Deus de forma alguma por ninguém. Porque eu falo, o ser humano é falho, nós somos falhos. Mas Cristo não, Cristo é perfeito, Ele é pronto, Ele é maravilhoso. E a nossa união tem que ser total com Ele. Exato. Hoje eu falo, se a Mayara sai da presença de Deus, está amarrado, lógico, mas eu quero obedecer ao Pai, eu quero servir ao próprio Deus vivo sempre. Não importa o que ela tomar a decisão, a salvação é individual, eu vou buscar pela alma dela sempre, mas a salvação é individual e eu vou sempre querer estar na presença do Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. E é nesses momentos que ela passou que a gente mostra a verdadeira fé, né? Porque quem tem coragem de abrir mão de um relacionamento para agradar a Deus? Quem é, de fato, vamos nos colocar no lugar, né, dela, vamos nos colocar no lugar de Abraão, que Deus pediu o filho, porque Jesus está falando, Jesus passou por um grande sacrifício, né? A morte de cruz, a pior morte, ficava ali pendurado. Nossa, e como se não bastasse, foi furado, porque já não tinha mais sangue para sair. Saiu água do seu corpo. E ele ainda lá falou, Deus, né? Por que me abandonaste aqui na cruz? Deus teve que virar as costas porque ele não aguentou ver tamanha aflição que Jesus estava vivendo e passando. Então, deram fel com vinagre para ele tomar, enfim, não foi humilhado. Se tem alguém que foi humilhado, foi Jesus, né? E muitas das vezes a gente vê, né, situações, até pessoas que já conversamos, né, falando, ai, minha vida tá terrível, meu marido me abandonou, ou senão, ai, o meu emprego tá tão difícil. E vemos reclamações, só reclamação, sofrimentos de coisas que nem se chega a um dedinho de sofrimento que Cristo teve. Isso não é sofrimento. Ó, se você suporta ficar perto de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, eu não suporto. Eu não suporto. Tanto que uma das regras da comunidade lá do meu grupo das alunas, não, é proibido reclamar. Quando eu vejo que tem alguém reclamando, eu já falo meio que diferente, porque eu não suporto só ouvir reclamar. Tudo que você traz uma solução, a pessoa não consegue ver uma solução, ela só vê a dificuldade, só vê o problema, ao invés de fazer do problema um trampolim,
né? E se você suporta ficar perto de pessoas, é porque você é uma pessoa assim também. Porque se você consegue ficar, é porque você também reclama, entendeu? E, nossa, não dá pra ficar perto de pessoas que só ficam reclamando. E isso também não agrada a Deus. Isso, fiquei meio rouca aqui, né? Isso também não agrada. Então a gente vê essa questão do sacrifício aqui, né? Sobre o que Abraão fez. E o que a gente está disposto a sacrificar por amor ao Senhor Jesus, para dar valor ao que ele fez por nós na cruz. Porque ele é um Deus pronto, já está à nossa disposição. O reino dos céus já foi pago. Mas o que nós vamos fazer para ir lá conquistar o reino dos céus? Porque muitas pessoas já acham que estão, ó... Todo mundo que morre vai pro céu, né? Todo mundo que morre descansa em paz, foi pro céu. Todo mundo, não tem um, né? Não tem qualquer enterro todos os enterros que eu já fui, todo mundo, não, ele tá descansando do lado de Deus agora. Mas o mundo espiritual ninguém vê. E só vai ter discernimento quem de fato buscar o batismo com o Espírito Santo, quem de fato conhecer Deus de verdade, né, gente? Então, o que José passou, José, ele não tava colocando a confiança dele nas pessoas. Porque ele foi ver... Gente, eu vi a novela, eu não consegui terminar de ver, que eu sofri por José. Porque José foi vendido pelos irmãos como escravo. Depois, como se não bastasse, José passou por uma injustiça lá no Egito, ficou preso. José sofreu 13 anos. E aí? Quem está disposto a sofrer 13 anos por amor a Jesus e continuar fiel? Como Jó, que se coçava com um caco de vidro. A própria mulher de Jó falou: amaldiçoa esse seu Deus aí, morre. E aí, a gente está disposto a perseverar, a mostrar essa confiança? A gente mostra mesmo, né? E até pegando o exemplo de Jó, como que o mal é estrategista, né? Que nós temos que ficar atentos às coisas espirituais, né? Por isso que nós temos que ver as pessoas como um espírito e não ver as pessoas de forma maliciosa, porque tem um mal agindo por trás das pessoas. Olha como é que o diabo foi. O diabo foi lá arrancando tudo de Deus, que Deus permitiu, mas Deus falou: você só não vai tirar a vida do meu servo fiel. E aí, no momento de maior angústia e aflição, onde Jó tinha perdido tudo, o diabo usou a boca da esposa dele e falou: por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Pensa, olha só como que o diabo, ele na hora pior de Jó, foi lá para poder massacrar Jó, para terminar de finalizar a dor de Jó. Mas ele manteve-se fiel. Então é no sofrimento, é o que estiver passando, pode ser a angústia que for, nós temos que estar fiel ao Pai. Mas Jesus disse que os primeiros que se levantariam eram os membros da própria família, né? Então a gente tem que estar preparado. Quem quer ter vida com Deus? Se a família... Quem diz aqui que tem vida com Deus e a família não se levantou por conta da sua fé, tá tudo na bonança, no sentido... Não tô falando também de coisas que a gente planta e colhe, não. Porque às vezes a gente confunde coisas que a gente mesmo se afundou com provação, né? Olha aí a contradição. É sutil se a gente não tomar cuidado. Perseguição por conta da fé é por conta... você assumir Jesus e as pessoas te perseguem por conta da sua fé, né? Não é uma perseguição às vezes financeira porque não soube administrar, enfim, não é coisa que a gente mesmo plantou e tá colhendo, não. É realmente injustiça por conta da fé. Isso é perseguição. E Jesus disse que os membros da própria família seriam os primeiros que se levantariam. Porque vocês acham que o diabo não ia usar uma pessoa que a gente ama para sutilmente, como usou a boca de Pedro para falar com Jesus? Jesus, não, o senhor não precisa passar pela morte de cruz, não precisa passar por isso, né? Sutilmente Pedro falou com Jesus e Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, Jesus teve discernimento de que aquela voz não vinha de Deus, mas vinha do mal, usando a boca dele. Eu vou dar um exemplo, que a Mayara se entregou primeiro e eu mesmo era um dos que perseguiam ela. O marido, na própria casa, eu, família, todos perseguimos ela e falávamos: não, pelo amor de Deus, você tá bitolada, você tá ficando doida. E assim nessa vida, nesse mundo, porque o mal ele vai usar aqueles que estão mais próximos, que não faz sentido ele pegar uma pessoa, vamos dizer, de outra cidade, fazer uma ligação aqui: você não presta, você tá servindo nada. Não, o mal vai usar as pessoas próximas, porque ele quer trabalhar no sentimento, né? A Espaço Cristão falou aqui, muitos condenam a esposa de Jó por ela ter falado isso, mas sabemos muito bem
o quanto de sofrimento ela passava. Por esse lado, não critico ela. Uma coisa é estar sofrendo por uma enfermidade. Pois é, mas é nesses momentos que a gente mostra se tem Deus ou não. Porque ele falou, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, se você falar pra alguém amaldiçoar Deus, isso não... e é nessa hora mesmo. Por isso que Deus permite. Por que Deus permitiu José passar por tudo que ele passou? Pra fortalecer a fé dele e pra mostrar pra gente que é possível. Maior aflição do que Jó passou foi Jesus. E Jesus não amaldiçoou Deus. Jesus não desistiu na caminhada. Então isso não é nem questão de condenar, mas é mostrar a verdadeira confiança, mas sobre o né? Espírito, quando eu falo sobre o Espírito, que eu falei que a gente não pode olhar as pessoas como carne, como ser humano, é nesse sentido. Que eu ainda deixei bem claro que o próprio mal usou a esposa de Jó, a boca dela, para poder falar isso. Então é um espírito por trás disso, falando através da boca da esposa de Jó. Então, é isso que nós temos que entender, porque primeiro vem o mundo espiritual. Vem o mundo espiritual. Nós estamos numa guerra. Se acho que os problemas físicos é grande, o problema real nosso é no mundo espiritual. E se Jó permaneceu, a gente viu a verdadeira confiança, né? E são nesses detalhes. Não é fácil. A aflição a gente vai passar igual Jesus, né? Teve tamanha angústia. Jesus passou, chorou, pediu, por favor, passa de mim. Mas Jesus imediatamente falou, contudo, seja feita a tua vontade. Então, esses momentos assim que às vezes a gente tem esse detalhe de fraqueza, ele acontece. Mas imediatamente, quando a gente conhece Deus de verdade, ou quando a gente confia, a gente se conserta, né? E a gente não amaldiçoa, né? Imagina se Jó tivesse amaldiçoado Deus naquele momento. E é nesses detalhes. É por isso que a gente falou do início. Falar que tem fé é fácil, né? Nós estamos falando aqui. Mas será que na hora de mostrar a verdadeira fé, a gente vai agir como Abraão? A gente vai agir como José? A gente vai agir como Jó agiu? Olha o testemunho claro aqui. Vocês estão diante dos olhos de todos nós aqui, ó. Sonhos dos sonhos, verdade. Na fase do câncer que passei, ninguém dizia que eu ia vencer. Mas com Deus a vitória veio. E aí muitas pessoas falavam pra ela, as pessoas me diziam, cadê o teu Deus? Quantas vezes a gente não escuta isso? Pai, cadê o seu Deus, né? Exatamente. E é nesse detalhe, né? Se a gente não confiar verdadeiramente, a gente dá ouvido pra isso. Porque imagina se Jó tivesse ouvido aquele conselho. Então isso mostrava um verdadeiro desespero na alma, né? Não foi registrado na palavra, né, que ela que ela voltou atrás naquilo que ela tinha falado, a gente não sabe. Mas se tivesse voltado, teria sido registrado. Mas foi registrado porque nessa parte, mas para mostrar pra gente que pessoas próximas de nós vão tentar estimular para que a gente desista, né? E isso tá todo mundo sujeito a passar. E aí, pra gente finalizar aqui, eu separei... Ah, não acredito. Peraí, deixa eu ver se vai dar pra gente ler aqui. Peraí. Tá. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, se ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, por que ainda tem pessoas caindo na ansiedade? Por que ainda existem pessoas desanimadas, prostradas, frustradas, caídas? Não tem aí um jugo desigual? Quando ele fala que vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele ia aliviar na alma, na certeza, na força. Mas ele não falou que a gente ia deixar de passar por aflição ou dificuldade. E ele permitiu tudo que Jó viveu, mas depois ele devolveu em dobro para Jó. E esses momentos, todos nós, cada um na sua intimidade, o dia mal vai vir para todo mundo. Se não veio, vai vir. Será que a gente está pronto e que a gente está preparado? Tinha outro pra passar. Tá, pode passar. Pode falar, você quer falar alguma coisa? Você voltou? Não. Falar. Não? Peraí, gente, que eu vou passar outra aqui.
E nisso sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se a gente fala que está em Jesus, que ama Jesus, a gente deve andar como ele andou, servindo, sendo fiel, levando a palavra em consideração, sacrificando o nosso eu, sacrificando a nossa carne, mostrando esse temor e buscando intimidade com esse Deus todos os dias e passando, ainda que seja pela morte. Porque o que mais a gente viu ali no Antigo Testamento foram profetas que pagaram com a própria vida. Quem está disposto a pagar com a própria vida por amor de Jesus? A não negar Jesus. A não negar Jesus. E isso aqui é extremo, é muito forte, é pra gente avaliar a nossa condição espiritual, né? É pra gente realmente avaliar. Será que a nossa confiança está realmente em Deus ou em nós? Então, é muito sério isso, é muito sutil, né? Porque falar é muito bonito. É muito bonito realmente a gente falar. E para finalizar aqui, cortou todos, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Então, a gente tem que se esvaziar. Tem que passar pela libertação, tem que passar realmente por essa purificação para ter vida com Deus. Não tem como não se esvaziar, chegar cheio de achismos, cheio de eu já sei, cheio daquilo que... Humildade, assim, de tudo, é a humildade, né? Exatamente, você resumiu. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Isso é andar como o Senhor Jesus andou, humilhar-se a si mesmo, reconhecer os seus erros, né? Aqui, nesse exato momento, avaliar sua condição espiritual. De fato, eu não conheço a Deus de verdade e eu quero isso. Isso é humildade. Deus vê esse reconhecimento, né, numa pessoa. Realmente, ele vê ali uma fé, né, nascendo e brotando. E isso já é poderoso. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Então, se ele fala, pra gente finalizar, se ele fala pra gente ser fiel até a morte de cruz, e se Jesus foi fiel até a morte de cruz, e se ele fala, sejam meus imitadores, a gente não tem que imitar o que a esposa de Jó fez. A gente tem que imitar o que Jesus está nos orientando aqui nessa palavra. E aí que vem o que é mesmo difícil. Mas se você tem o Espírito Santo, você passa pela dificuldade, mas ele te sustenta, como sustentou o próprio Jesus ali, o anjo, quando ele pensou em desistir de passar pelo que ele passou, né? E algo importantíssimo, aproveitando, quando o próprio Deus, o Jesus, até a última gota de sangue dele que saiu água, e naquele momento ele morreu, foi rasgado o véu. O que é rasgado o véu? Todos nós temos acesso a Deus. Agora não precisamos de ninguém para poder ter acesso a Deus. A sua oração, se você dobrar os joelhos com sinceridade agora, e se tiver algo para se arrepender e você conversar diretamente com o Pai, Ele está te escutando, Ele está escutando a todos nós. E aquele que se arrepender sinceramente, pedir perdão a Deus, que não seja remorso, porque remorso a gente só passa, a gente vai voltar a fazer. Mas se arrepender dos pecados e tiver uma conversa sincera com Deus e falar, meu Deus, eu necessito do Senhor, eu dependo do Senhor e eu não consigo nos meus passos, porque pode ter sido 20, 30, 40, 50 anos, mas eu fiz do meu jeito não deu certo. Eu quero que seja feita da tua vontade e realmente fazer da vontade do Pai. Assim ele descerá com um Consolador, ele descerá com o Espírito Santo, porque é isso que nós precisamos, do Espírito de Deus guiando a nossa vida. E nós temos acesso a Ele para poder falar diretamente. Uma dedicação, né? Uma perseverança. Se libertar do nosso eu, libertar das nossas vontades. Primeira coisa, reconhecer que precisa passar por um processo de libertação. Eu, aos 30 anos, precisei passar por um processo de libertação e todos os dias precisamos da libertação. Preciso passar por um processo de libertação. Todos os dias. Aonde a gente libertar passa, do nosso eu, libertar das nossas vontades, libertar do nosso achismo.
né? Porque isso interrompe a nossa intimidade com Cristo, interrompe a nossa conversa com Cristo, porque sabe quando a gente faz uma oração e ela bate no teto e volta por causa disso, porque nós queremos fazer a nossa vontade, nós não queremos fazer a vontade do Pai. Porque quando nós queremos fazer a vontade do Pai, e Ele lá no nosso íntimo, porque Ele sonda todos os corações, Ele vê no nosso íntimo que nós queremos a Ele de verdade, total entrega e sinceridade, Ele escuta. E Ele está de prontidão, pronto, porque Ele é perfeito e Ele quer transformar a vida de cada um de nós. Exatamente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui antes da gente sair. Visão espiritual acaba sendo loucura para os homens. Exatamente, é loucura. E, gente, nossa, é tanta coisa que a gente nem pode ficar falando aqui nessa live, não. Lá no canal do Telegram a gente solta o verbo. As pessoas... ela já falou aqui. E um outro detalhe, né, gente? O único que morreu na cruz por mim e por você foi o Senhor Jesus. Então, quando você for orar, ora para Ele. Ora para o Senhor Jesus. Ele é o único que pode interceder por mim e por você. Porque foi só Ele que pagou o preço que tinha que ser pago. Então, tenta diferente, né? Cuidado com as orações automáticas, cuidado com aquela oração pronta que você já conhece, já está cansado de fazer. Usa as suas palavras como um bate-papo. Convida ele para descer, para sentar. Separa um cantinho na sua casa, uma cadeira para você falar. Usa a sua fé. Cada um aqui com a sua fé, né? Mas não se esqueça que o único que pagou o preço por mim e por você foi o Senhor Jesus. Então, se você tiver que pedir qualquer coisa, qualquer intercessão, peça ao Senhor Jesus. Ele é o único Deus. Ele é o santo dos santos. Ele é o único santo. Só Ele é santo. Só Ele é santo. Existem pessoas muito boas, fiéis. Chama no direct para entrar no grupo do Telegram. É isso, chama chamar lá. No direct. Pode entrar lá. Porque o que aconteceu? Se você for ler lá em Apocalipse, o anjo do Senhor, ele veio para fazer, né, a obra de Deus aqui, e os homens se ajoelharam diante dele para adorar o anjo. E o anjo falou assim: ponha-se de pé agora, adore somente a Deus. Então, cada um aqui que entendeu essa mensagem, vamos ler mais a palavra para a gente entender verdadeiramente o que agrada e o que desagrada a Deus. Vamos tomar cuidado só com o que a gente pega imprimido na igreja. Vamos levar o que a gente imprimiu da igreja e leva para casa. Se tiver dúvida, vai, busca busca ali a justificativa daquela palavra, né, o significado daquela palavra, enfim. Chama o Espírito de Deus, chama o próprio Deus para guiar, né, os teus passos antes de qualquer leitura. Porque Ele, sem o Espírito dele, não adianta, são palavras. Palavras sem o Espírito dele são palavras vazias. Então convida a Deus. Meu Pai, eu quero entender mais o Senhor, eu quero compreender mais o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. E assim pegue a palavra e leia. Porque Ele vai te orientar. E não quer ser enganado, eu falo em qualquer lugar onde você for, lê a palavra. Porque não tem como ninguém te enganar, porque isso daqui foi a maior orientação que Deus deixou para todos nós. Trazer a interpretação, porque ainda assim a gente pode ser que a gente leia e Mas a palavra não vem só de um versículo. Exatamente. Ela é completa, né? É de Gênesis a Apocalipse. Então por isso que é importante termos essa intimidade, lermos a palavra de Deus por esse motivo. Porque talvez um versículo isolado já falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas tem um complemento dessa palavra. Daquele que me serve, daquele que me obedece. Tem um complemento. Toda palavra tem, porque é muito bonito pegar um versículo avulso e escrever: o Senhor é meu pastor e nada faltará. E até nesse momento, né, a gente tem que se questionar: peraí, se nada me faltará, por que tá me faltando paz, sossego, alegria? Não, é provação, né? Gozo na alma, né? Que é isso que porque ele promete. Muitas das vezes as pessoas ficam se iludindo, mas não procuram realmente entender o que o Pai deixou. A mensagem é completa. Ele não fala pela metade. Deus é completo em tudo, Então é isso, gente. Nosso papel aqui é servir e alertar, assim como a gente foi alertado, né, um dia. E eu espero que verdadeiramente a gente possa conhecer a verdade sobre o Senhor Jesus, porque
tem muita coisa aqui que muita gente está sendo enganado de forma sutil, como a gente falou da inveja, como a gente falou do orgulho. Nós temos que vigiar sempre, né? Todos os dias eu coloco, não só a barba, né, que fala, eu coloco as barbas de molho, eu coloco o corpo inteiro de molho, porque se eu não vigiar o meu interior, o antigo Everton, ele quer ressuscitar o tempo todo, né, que é a carne nossa, e nós temos que nos vigiar, porque senão vamos lá então fazer uma oração sujeitos, pra né, gente a se perder. finalizar. Que Deus abençoe vocês. Bora lá fazer uma oração então, chefinho. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Espírito Santo, pelas orientações através do Teu Espírito e da vossa palavra, meu Pai. O Senhor sacrificou por todos nós, meu Pai. E que possamos nunca esquecer isso, meu Deus, e que possamos estar retos com o Senhor, meu Pai. E sabemos, Espírito Santo, que temos acesso direto para falar contigo, meu Deus. E que hoje eu peço a Ti, meu Pai, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, meu Pai. E que todos nós nos arrependamos, meu Pai, com sinceridade de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. E da forma do perdão do Senhor que desce, que o Senhor nos perdoou, que venha a luz do Senhor, meu Pai, purificando os nossos corpos e as nossas almas, meu Pai. Que hoje seja, meu Pai, testificado e haja festa nos céus, meu Pai, de arrependimento das pessoas, meu Pai, de cada um de nós, e que a luz do Senhor se prevaleça, meu Pai. E aqui eu ligo a vitória através da palavra, como o Senhor falou, que a palavra tem poder, meu Pai. Eu ligo a vitória e as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma dessas almas, cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco, meu Pai. Em Cristo, através do Senhor, que haja as bênçãos e maravilhas do Senhor, então que haja vitória. Mas sempre, meu Pai, para honrar, glorificar, magnificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome, entrego ao Senhor todos nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe. Até terça-feira que vem. Janeiro, a gente começa um propósito de 21 dias aqui de lives, tá? A gente vai ver se vai ser no YouTube ou se vai ser aqui no Instagram. E quem quiser entrar no canal do Telegram, manda mensagem lá no direct que eu envio um link pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe Tchau, tchau. a todos. Tchau, tchau.